jornalismo e cinema. Aí, quando eu estava fazendo o curso de cinema, teve um concurso lá na USP, que entre os alunos, né, um concurso chamado Nascente, que dava lá um dinheiro, né, 4 mil reais, tal, para quem ganhasse. E aí eu escrevi um livro e perdi. Não fiquei nem entre os 10. Mas para o ano seguinte, eu reescrevi o livro várias vezes, né? E o livro ganhou o prêmio no ano seguinte. E aí eu reescrevi ele de novo várias vezes e mandei para uma editora, né? Fazendo uma carta de autoapresentação, dizendo que eu tinha ganho um concurso nascente na USP e tal. E que, enfim, eu gostaria muito de publicar o livro por lá. Eles leram, gostaram e publicaram o livro, que se chama, tem um título compridíssimo, Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça. Eu chamo só de Chalaça. Chalaça quer dizer piada, xiste, anedota, e é o nome do secretário de Dom Pedro I. É um livro para adultos, né? Sobre esse personagem que existiu mesmo, tal, que era um cara engraçado, meio pilantra, meio malandro, mas muito importante na história do Brasil e muito esquecido. Aí o livro foi muito bem, ele ganhou o prêmio Jabuti aquele ano de romance, ganhou o livro do ano, ficou várias semanas na lista dos mais vendidos, 2 em primeiro lugar, na frente do Paulo Coelho, que é daquela época, né, glória, glória máxima. E aí eu comecei, o Jornal da Tarde me convidou para escrever no jornal, uma coluna sobre o que eu quisesse. Eu comecei a escrever lá, depois eu fui para a Folha, passei a escrever sobre futebol. Ao mesmo tempo eu começava a fazer roteiros de longas metragens, dirigi alguns curtas, comecei a trabalhar na TV Globo fazendo uma coisa chamada Retrato Falado, que era com a Denise Fraga, durou 8 ou 9 anos, assim. E fiquei fazendo tudo, quer dizer, até hoje é mais ou menos o que eu faço, livros, roteiros, né, filmes às vezes programas de televisão e tal, e um tanto de jornalismo, um pouco menos. A passagem para a literatura infantil foi assim, eu fiz uns 3, depois do Chalaça eu fiz um livro chamado Terra Papagaio, também para adulto, aí um chamado Xadrez, Truque e Outras Guerras, também para adulto, aí um livro sobre o Santos Futebol Clube, chamado Santos, um time dos céus, e aí eu fiz um roteiro de um curta-metragem chamado Uma História de Futebol. E esse curta-metragem ganhou muitos festivais, né? Chicago, Nova York, Bombaim, na Índia. E aí ele concorreu ao Oscar. Ele perdeu, mas ele concorreu. Eu até fui lá de smoking e tal. E aí convidaram o diretor a fazer perguntar se ele tinha um projeto. Ele não tinha. Ele pediu para eu fazer, junto com outro roteirista, o argumento de um longa-metragem, a gente fez, mas aí ele desistiu. E aí eu peguei esse argumento e transformei num livro, Uma História de Futebol, que deve estar por aqui, mas eu nunca acho. Não, achei sim. É esse aqui. Aí esse é meu primeiro livro infantil, Uma História de Futebol. Eu gostei muito de escrever esse livro, achei divertido escrever para criança. E achei mais divertido ainda falar com criança. Mais divertido não, mas tanto quanto. Falar com criança em escola, aí, visitar, ver o que os caras fizeram com o livro, sabe, se eles fizeram desenhos, jogos de futebol, música, peça. É uma coisa bem divertida, eu acho, até hoje. Né? E aí eu fiquei animado e comecei a escrever para adulto, para criança, e acho que hoje eu escrevo mais para criança que para adulto. Eu tenho hoje uns 45 livros, acho uns 25, 26 para crianças e uns 20, 19 para adultos. Né? É isso, minha vida é essa. Posso fazer uma pergunta, sim?
Claro! Então tá. Ó, eu fui correndo enquanto você não achava o seu, eu fui correndo buscar o meu, porque a gente tem um projeto no Jordano, onde as crianças do 4º ano, eles juntam dinheiro eles arrecadam dinheiro para comprar camiseta para o time deles. E esse ano foi tudo virtual, mas esse ano eu ia convidá-los a conhecer essa história sua aqui também. Toreiro, é um prazer recebê-lo. Acho que eu falo em meu nome e dos professores do Jordano. Eu sou sua fã desde Chalaça, já tinha comentado com os alunos. O diretor da escola é fã das suas crônicas, muitas formaturas do ensino médio tem uma crônica sua lá que ele gosta de ler para os alunos, em que ele se identifica muito com você. Então, você é uma personagem dentro da escola. E uma personagem muito importante depois dos livros que a gente foi trazendo, né? Sempre muito bem-humorados. A gente começou com o Nuno Descobre o Brasil, depois chegou a Naná, esse ano até o Nonô entrou no circuito, né? A gente completou aí a trilogia. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: você tem uma trajetória longa aí com a escrita, né, de gêneros diferentes, né, da crônica para a história infantil, o Chalaça, que vai ter mais uma cara de romance, escrever roteiro de cinema. A gente teve, a semana passada, com outro autor, que ele meio desapontou os alunos quando ele falou assim, que não era inspiração, era mesmo muito trabalho, né? Um trabalho de pesquisa, um trabalho árduo ali para lidar com o texto, que escrever dá trabalho, sim, mas tem todo um processo. Sil? Congelou? Ai, acho que ela caiu. Poxa, que pena, tava muito interessante. Cadê? Tá. Mas você vai eu acho que eu vou descer. Deu uma congelada, Silvia. Ai, desculpa. Eu queria saber como é que é essa sua vida de escritor mesmo. Se tem uma disciplina, um horário para escrever, se é verdade, olha, você contou aí do Chalaça, quantas vezes você reescreveu o livro, né? Porque as crianças, elas adoram escrever. Só que aí, às vezes, dá aquela preguiça danada, porque escrever é trabalhoso, né? Então, eu queria ouvir de você, assim, como que é ser escritor? Então, se eles não gostaram dessa história de menos inspiração e mais transpiração, eu vou decepcionar de novo, porque o meu jeito também é assim. Eu escrevo várias vezes, mas eu não acho que seja chato reescrever. Eu acho que reescrever é o divertido, é quando fica bom, né? Comigo é o contrário. Eu escrevo a primeira vez eu acho chato, sabe? Fazer a história, a primeira vez é uma chateação. Aí eu vou ajeitando, colocando piada no lugar certo, arrumando as ideias, sabe? Aí é que é bacana, aí que eu me divirto, que fica melhor. E eu tenho uma rotina bem fixa, sabe? Então, por exemplo, eu acordo bem cedo, né, tipo 6 da manhã. Hoje foi horrível, que hoje eu acordei às 4, foi mais cedo ainda. Acho que porque o Santos perdeu ontem, e aí eu fiquei chateado, devo ter acordado e tal. Mas eu acordei às 4, aí eu comecei a pesquisar sobre o que eu ia escrever hoje, né? Eu faço 2 coisas todo dia. Uma chama Quarentenas, agora, uma série no Facebook e no Instagram. Eu comecei a fazer umas quarentenas contando histórias de adultos. Eu fiz as quarenteninhas contando histórias de crianças na quarentena. E agora as quarentenas, que é gente que não acredita na gripe, né? Os 3 vão virar livros. Agora, se vocês entrarem lá no Face ou no Diário do Bolso, que também eu faço, lá tem os links, tal, se quiserem comprar, agora, depois vai ficar mais caro. É livro eletrônico, né? Sem correio, sem vírus, tal. Enfim, aí eu comecei a pesquisar das 2 coisas, quarentenas e Diário do Bolso, que é um falso diário que eu faço, como se eu fosse o Bolsonaro. Aí eu vi que tinha uma coisa espetacular lá da cueca, hoje.
Espetacular, né? Muito engraçado. E as quarentenas, eu tinha também uma ideia já do que fazer, tal, uma conversa que eu escutei. E aí eu fiquei trabalhando até às 6h30, né? Fiz a primeira versão e fiquei reescrevendo. Uma, e cansava de uma, ia para outra, tal. E lá pelas 7h30 eu acabei. Procurei, escolhi as imagens, né, que eu ia colocar e postei às 8 horas em ponto, tal. Então essa é a primeira coisa que eu fiz, e é bem divertido, sabe? O refazer, você achar a piadinha certa, fazer a pesquisa, entender direito do seu assunto, tal, eu acho tudo bom, tudo me parece muito brincadeira de criança, sabe? Escrever e recontar a história, eu acho que é meio que eu fazia quando eu brincava de carrinhos, né? Eu tenho centenas de carrinhos até hoje, né? Matchbox, tal, e eu inventava historinhas. É muito parecido escrever com inventar historinhas com carrinhos ou com bonequinhos, ou com recortes, que eu recortava revistas de super-heróis, sabe? É bem parecido. Então eu faço isso, aí depois eu tive uma reunião sobre um outro livro, que eu estou refazendo, olha só, 18 anos depois de lançar esse livro, chama Os Vermes. É a história de um político, mas ela é contada por um verme que mora dentro desse político. É um livro bem nojento. Porque às vezes ele está no nariz, às vezes está na orelha, na remela do olho, né? E lugares piores. E aí eu estou refazendo o livro agora 18 anos depois e vou relançar, porque mudou muita coisa. Eu transformei ele em roteiro de filme e tive muitas ideias novas, né? E vai ficar mais bacana agora. Aí, lá pelas 11 eu fico muito burro, eu tenho esse problema, eu fico burrão lá pelas 11, aí eu tenho que fazer outras coisas, sabe? Pagar ban, pagar conta, fazer compra antes da pandemia, né? Agora eu não saio mais. Lavo muita louça, aqui em casa quem lava a louça sou eu, quem passa aspirador de pó sou eu, tal. Então sempre tem bastante coisa para fazer. Aí eu almoço, vejo. Eu tenho um filho de 7 anos, Matias. A gente vê um desenho junto no almoço ali, que é da Netflix. Aí as 2 agora eu estou com vocês. Se eu não estivesse aqui, eu ainda estaria meio devagar, pensando no que eu ia fazer, lendo alguma coisa. Mas eu pego de novo lá pelas 4. Aí, às 4, eu deixo de estar tão burro, consigo escrever de novo, pesquisar, tal. E todo dia é igual, sabe? Inclusive sábado e domingos e feriados. Porque eu acho tão divertido escrever, e para mim é tão brincadeirinha, que eu escrevo todo dia, né? E escrever também é um músculo, sabe? Sim. Sabe quando você faz levantamento de peso, tem que fazer todo dia para continuar forte. Escrever é mais ou menos assim. Se escreve todo dia, vai melhorando, é impressionante, sabe? E quando você está num ritmo mais intenso, assim, de final de livro, por exemplo, eu acho que eu fico até mais esperto, sabe? Piadas saem mais rápido, tudo melhora. Então, eu acho que bem assim funciona, bem como se fosse um músculo, o cérebro. Ele precisa de treino, a escrita, né? E aí ela vai ficando melhor e mais fácil, mais engraçada. É ótimo. Posso passar para as perguntas, pessoal? Posso? Babi, você pode começar, então, por favor? Bem, oi, tudo bem? Treiro, eu sou a professora Bárbara, trabalho com História e Geografia com 4º ano, acompanho os trabalhos, viu? Só para falar que brincadeira gostosa para a gente também, porque, olha, todo dia sigo os 3, sempre que tem novidade, tô lendo, são coisas que transformam a nossa quarentena com mais leveza, né? Traz mais leveza, traz mais alegria para esse cenário tão complicado que a gente está vivendo. É um respiro. Bom, no finalzinho vou falar um pouquinho da escolha dos livros, mas agora eu vou dar voz para as crianças, que eu acho que é o mais importante nesse momento. As crianças do 4º ano, algumas ainda não entraram, estão entrando, é o horário do almoço, então elas estão chegando. E aí eu vou chamando as crianças que já estão aqui, que fizeram pergunta. A gente leu no primeiro semestre o Naná Descobre o Céu. Uhum. E agora, em agosto, a gente fez uma leitura coletiva do Nonô Descobre o Espelho.
Os dois foram grandes hits, eles sempre citam, sempre trazem para os debates. Então, vamos começar. Deixa eu pegar aqui as perguntas. As crianças que forem fazer perguntas, que já sabem, abram um arquivo, tá bom? Só dando um aviso. Davi, quer começar? Quero. Pode falar, meu amor. Boa tarde a Oi. todos. Toreiro, a minha pergunta é a seguinte. Peraí. Qual a sua inspiração que você teve para escrever os livros? Nonô descobre o espelho e Naná descobre o céu. Oi, Davi. Tem duas respostas diferentes. Uma é nenhuma inspiração. Não foi uma inspiração, sabe? Foi uma decisão que a gente teve. A outra, assim, tem um pouquinho, sim, de inspiração. Quer dizer, tem um momento em que a ideia surge. Então, é uma resposta assim, né? Mas várias perguntas têm duas respostas e elas são opostas, né? Acontece bastante isso. Eu gosto muito de história, sabe? Desde pequenininho eu gosto de história. Meu primeiro livro foi um romance histórico, o Chalaço. O segundo foi o Terra Papagaio. Então, eu adoro história do Brasil, mais que tudo. E eu estava indo de carro no meu Del Rey velho, eu e o Marcus, com quem eu escrevo. A gente escreve muito em dupla, é um exercício bacana de fazer, bem interessante. Porque são dois caras criticando o texto, dois pondo defeito, dois fazendo soluções, sabe? Então, a gente já escreveu mais de 20 livros juntos. Então, eu estava dirigindo, que o Marcos não sabe dirigir, a gente estava indo para Curitiba dar uma palestra na PUC, lá, no curso de letras. E a gente começou a conversar, a falar, pô, a gente podia fazer um romance histórico para crianças, né? E a gente foi conversando, daqui até lá, são as 5 horas, né? E a gente chegou nessa ideia, assim, então vamos recontar o descobrimento do Brasil com um grumete. A gente já sabia, né, que os grumetes participavam, tinha grumete nas caravelas, e era uma turma que sofria muito. O Nuno Descobre o Brasil. Foi o primeiro livro que a gente pensou, porque a gente já tinha pesquisado bastante sobre descobrimento, para escrever o Terra Papagaio. O segundo, a gente escolheu fazer a Naná, contar a história da Índia, né, como que eram os índios, tal, e esse negócio dos padres chegarem e conseguirem convencer os índios que aquela religião estava errada, valia deles, né? A gente achava uma coisa muito interessante, a gente escreveu ali. Então, o primeiro livro se passa em 1500, o segundo em 1650, e o terceiro a gente achou que era bacana fazer sobre escravos, contar, né, a vida de um garoto escravo, porque a gente não sabe muito disso, né? A gente pensa que escravo é tudo adulto, mas a maioria dos que vinham era de crianças, não via todo mundo adulto, fortão. Porque se vier criança, dura mais tempo, trabalha mais. Então, era uma coisa bem perversa. Vinha uma turma jovem, sabe? Idade de vocês. Então, ótimos para ser caçados, para virarem escravos. Porque aí vocês vão aprender, tereré, e vão trabalhar a vida toda, até 30 anos, quando vocês vão morrer. Né? O escravo é assim, é uma vida... E aí, esse último, a gente teve que pesquisar muito mais, porque escravidão a gente não manjava. A gente já manjava de jesuítas e de descobrimento do Brasil, mas escravidão não. Então, a gente leu bastante, ficou sabendo coisas curiosíssimas que a gente não imaginava, né? O período da escravidão é muito longo e tem muitas fases, é difícil de entender. Mas a gente leu bastante, aí montou o livro, reescreveu várias vezes. Foi um livro, não sei se aconteceu com vocês, mas... Quando eu estava escrevendo o finalzinho do Nonô, eu chorei até. Sabe? Todo mundo já leu? Posso dar spoiler aqui? Olha, eu só tenho na aula que a Babi leu o último trecho. Por favor, não... Então vou contar, Nicole. Não vou contar. Tá. Mas no finalzinho lá, é uma coisa muito rara de acontecer, sabe? Acho que com o livro adulto nunca aconteceu. Olha que engraçado. Com o livro infantil já aconteceu. Eu estava escrevendo o final e eu sabia o que ia acontecer, né? Mas eu comecei a chorar, sim. Numa história de futebol também, numa cena lá no meio, a cena do mingau de chocolate. Não vou contar aqui para dar spoiler. Mas eu chorei, aí foi muito até, foi demais. Eu chorei de ter que
dar uma volta no quarteirão para passar, sabe? Chorei de soluçar. Enfim. Então não teve muita inspiração. Eu acho que a gente não tem inspiração, sabe, Davi? Eu acho que a gente tem assuntos que a gente ou ama ou odeia. E a gente escreve sobre essas coisas. É o melhor jeito de escrever isso. Você escreve sobre um negócio ou que você ama ou que você odeia. Porque são as coisas das quais você vai entender mais, querer saber. E sempre que você vai fazer um texto, seja curto ou seja um livrão que você vai demorar 5 anos para fazer, você tem que escolher uma coisa que você goste, porque vai demorar, né? Você vai ter que viver bastante com aquilo lá. Então, eu não posso escrever, por exemplo, sobre trens elétricos. Nunca gostei de trem elétrico. Mas eu gosto de... adoro sacis. Tem até aqui na mesa. E sacisas. Aí é fácil. Aí eu pesquiso, leio bastante. Aí eu escrevi um livro sobre sacisas, que é o Contos de Sacisas, sabe? Então, acho que é isso. A primeira coisa é você gostar do assunto, ou odiar. No caso do Diário do Bolso, por exemplo. Aí você pesquisa sobre esse assunto, porque a pesquisa sempre te dá um monte de ideias, um monte, quilos. Ideias que você nunca teria até, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um sobre Hot Wheels, que eu gosto bastante, e eu fosse pesquisar, talvez o cara que inventou o Hot Wheels tenha uma vida maravilhosa. Talvez ele seja um anão e inventou o Hot Wheels porque ele era muito pequeno, sabe? Dá para fazer. Enfim. Então, eu escolho o tema, eu pesquiso, aí eu planejo o que eu vou escrever. Esse planejamento quase nunca dá certo, mas é importante. Aí eu planejo, aí eu escrevo e reescrevo bastante até ficar bom. O meu jeito de escrever é assim. Bem, legal. Muito obrigada. Bom... Se eu não responder alguma coisa, você repergunta depois, Davi. Sim. Eu acho que já respondeu umas 2 que estavam aqui na lista. Junto. Vamos continuar, então, com as perguntas do 4º ano. Então, Angelina, você quer fazer a sua agora, meu amor? Mas não estava indo na ordem? Sim, mas pode fazer, porque as outras crianças não estão. Pode fazer a sua pergunta, Angel. Tá bom. Tá bom. A história que inicia o livro Nanás Cobre o Céu, com vocês contando o diário, com vocês encontrando o diário da Naná, é baseado em fatos reais? Não, é baseado em fatos mentirosos. A gente inventou. Todo o começo dessa coleção é assim. No nono, a gente descobriu uma garrafa. Né? Teve uma escola até que fez uma garrafa com um manuscrito dentro, tal, fica aqui na mesa. Aí a gente sempre acha, a gente faz alguma bobagem, quebra alguma coisa e tal, e descobre um documento. E aí a gente coloca esse documento. Isso serve, na verdade, é um truque que a gente fez para parecer que é verdade mesmo, né? E um tanto porque a gente faz muita pesquisa, e também para que quem seja o escritor do livro seja aquela criança, ou nono, a naná, ou nonô, que a gente acha mais divertido se eles escreverem, né? Eles contarem as histórias deles e tal, ao ponto de vista deles. E para a gente é bacana também, é um exercício bom tentar pensar como outra pessoa. Isso é um exercício de escrita muito bacana, você tentar pensar como outro cara, ou como você, mas em outro lugar, né? Isso é bem bacana. E eu lembro que foi bem difícil eu pensar como a Naná, sabe? Porque ela é menina e índia, foi complicado. Mas acho que a gente conseguiu achar um jeito da Naná pensar. Tá bom, nem vou fazer o resto da pergunta, porque você já respondeu. Bom, então vou responder mais curto agora.
Não, é porque a Angelina ficou... Na verdade, eles ficaram muito em dúvida, sabe? Vocês conseguiram mesmo, assim, porque eles ficaram debatendo, mas será que é verdade? Porque eles contaram, mas, Babi, é verdade? E aí eu falei, ó, a gente vai perguntar para ele. E aí a teoria da Angelina foi muito bonita, porque ela falou assim, que olha, se for verdade... É estranho, porque um papel vai durar tanto tempo assim. O resto da minha pergunta era: o diário era feito de papel normal? Porque se fosse feito de papel normal, não ia dar certo, né? Porque alagamento, chuva, o papel ia estar tudo rasgado. Foi bom, Angela, você desconfiou certo. Mas a nossa intenção é essa mesmo, é deixar em dúvida, não é? E tem outros livros que a gente também faz isso, e até adulto fica. O Chalaça é um pouco assim, e teve um amigão meu que acreditou que eu tinha achado os documentos e tal, eu até fiquei... Nem consegui desmentir o cara na época, falar a verdade, porque, putz, o cara, sabe, é um advogado internacional, e ele acreditou, o que eu faço agora? E aí eu não contei, depois eu contei, meses depois eu falei, mas por acaso, assim. Mas a ideia é essa mesmo, para você ficar na dúvida o tempo todo. Muito legal, foi tanto no Nonô quanto na Naná trouxe esse sentimento e as crianças ficaram muito divididas, isso foi muito bacana. Lavínia, meu amor, vamos fazer sua pergunta? Sim, eu queria te perguntar, Toreiro, como você se inspirou para dar os nomes da Naná, Nonô e o Nuno? Foi nessa viagem de Curitiba, que a gente estava indo de carro, eu e o Marcus, a gente começou a pensar, e pensou que podia ser tudo com N, porque Nuno é um nome bem comum em português. A gente pensou, então podia ser tudo assim, Naná, Nenê, Nini, né? E ia ser, não ia descobrir nada. Depois é que foi, o primeiro foi Nuno Descobre Brasil, aí a gente passou a usar o nome Descobre Alguma Coisa, né? A gente, às vezes, até pensa em fazer um com bandeirante, contando, porque a vida dos bandeirantes era espetacular, né? Muito selvagem, assim, muito aventurosa, aventureira, muito malvada. Também é bem interessante e tal. Talvez a gente faça ainda algum quarto livro, mas tem uma fila grande, né? Não sei nem se vai dar tempo de fazer todos os que a gente pensou, mas a gente pensa em fazer isso. Nina, a italianinha. João Ferrão vai virar, então? Já pensou um protagonista de livro? Então, para adultos, a gente está fazendo o Raposo Tavares. A gente está fazendo há 5 anos o Raposo Tavares, porque o Raposo Tavares é um livro enorme, né? Ele fez uma bandeira gigante de 3 anos, percorrendo todo o interior do Brasil. Ele começa em São Paulo, vai acabar no Amazonas, no Rio Amazonas. Passa pela Bolívia, um negócio louco. Né? Saíram 2.000 pessoas, chegaram menos de 200 no final. Aí a gente está fazendo esse aí, mas esse é comprido demais. E tem muitas histórias dentro, sabe? Sem história, sem personagens. Esse está confuso. Como se fosse não só um livro, fosse um livro com várias histórias. Exatamente. Tipo uma sessão de curtas-metragens. Mas é mais complicado, porque uma história entra na outra e elas voltam também. Então, Ixi, agora eu tô vendo que é para adulto mesmo, hein? Esse vai ser o Terra Papagaio, era para adulto e virou para pessoal de primeiro o colegial, que não chama mais colegial. Então a gente nunca sabe o que o livro vai virar. O Terra Papagaio era só para adulto, né? Enfim. Mas ele vai ser assim, ele vai contar muitas histórias das pessoas, né? Como que era o negro, a mulher, a índia, o padre que estava dentro, o amigo, o inimigo do Raposo Tavares, o próprio Raposo Tavares, o cientista que estava lá procurando ouro, cheio de personagem. Pessoal, a gente pode passar um pouquinho só para as perguntas do quinto? Porque eu tô com medo de não dar tempo de todo mundo perguntar. Bevi, você pode? Oi, Cíntia. Oi, Toreiro, prazer. Olá. Eu sou o Bevi, eu sou professor de História e Geografia no 5º ano.
e professor de geografia no 6º. A gente adota o Nuno no 5º ano, e eu quero te agradecer bastante, porque é um livro que, ao longo dos 4 anos que eu estou no Jordano, é um livro que contribuiu muito para diversos debates, enriqueceu muito esse nosso estudo sobre as grandes navegações, né? E, assim, as crianças, todas elas adoram muito o livro e dá sempre muito pano para manga, assim. E te agradecer também porque desde, assim, na época que eu ainda era adolescente, eu lia as suas colunas na Folha ali, eu sou também, me parece que você é uma pessoa que gosta bastante de futebol, santista, né? E eu sempre li bastante ali as suas colunas na Folha e serviram de inspiração também. Eu vou abrir para as perguntas deles, aí depois, se der tempo, eu faço uma pergunta no final, se não, tudo bem. Aham. Então, eu vou começar com o Fernando. Fê, tá por aí? Ele estava até agora, Bevi, mas ele fechou a câmera. Acho que você podia passar para outra pessoa e esperar ele voltar aqui. Tá bom, vamos com o Rafael. Tá aí, Rafa? Eu não tô conseguindo, tem muita gente. tô. Então, pode começar você, pode ser? Então, vamos lá. Então, eu já li esses livros da Naná Descobre o Céu e o Nuno Descobre o Brasil. Achei bem legal. Mas a minha pergunta não é isso. A minha pergunta é quantos anos você tem? 57. Fiz agora dia 9 de outubro. Eu achei que era 41. Ah, cara. É o creme. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. De nada. Era só essa, Rafa? Só queria saber a idade? Sim. Tá bom. Então, Para os professores de história, não sei se vocês conhecem esse aqui, o ABC da Liberdade, conhecem? eu não conheço. É uma coleção pequena de 2, que a gente não acabou não dando continuidade. O primeiro é o Entre Raios e Caranguejos, que conta o Dom Pedro contando a vinda dele para cá com a família real, 1808, ele menininho, de 9 anos. E como que foi essa travessia, bem curioso, a fuga de lá e tal. E esse aqui é a história do Luiz Gama. É mais curioso, é uma coisa rara, né? O Luiz Gama tem uma história espetacular, desde que ele era criança, porque ele foi vendido pelo próprio pai como escravo, ele era livre, né? Enfim, é uma história bacana. Depois, se quiserem dar uma olhada, ele é muito útil também para falar sobre escravidão. Esse ABC da Liberdade eu gosto bastante, e também é um dos 3 que eu chorei no final, né? É o Seu Futebol, o Nonô e o ABC. O ABC tem uma história terrível, mas muito bacana. É bom saber. A gente estava pensando até em usar um livro do Chico dos Bonecos, mas ele não está sendo mais. Ele não tem mais impressão dele, então pode ser uma boa oportunidade. Legal. Fernando retornou, viu, Bevi? Boa. Fê, você pode fazer a sua pergunta agora? Sim. Vamos lá. Então, é um prazer te conhecer e eu já li 5 livros seus, mas os que mais chamaram a atenção foram que a gente leu na escola, que foi uma ótima recomendação. Não foi uma recomendação, mas um livro que a professora mandou ler, que foi um dos mais legais. Eu entendo porque ela mandou ler. E, assim, eu tenho uma pergunta que era... Eu reparei na história e tinha umas coisas que eu não sabia. E daí, tipo, alguém te contou ou você viu, tipo, você pesquisou, daí você aprimorou um pouco? Depende da coisa. Tem coisa que eu conto como foi, porque já é muito bom. Tem coisa que eu invento do nada, assim, ninguém sabe como foi, e aí eu coloco alguma coisa. E tem coisa que eu pego o que já existiu e dou uma mexida. Então, tem os 3 tipos de fatos. Sim. Mas, geralmente, os mais doidos aconteceram de verdade. Porque eu tenho que fazer a coisa parecer ter lógica, né? O livro tem mais lógica que a vida. A vida é uma coisa mais ilógica, né? Que a literatura. O livro tem que ser redondo. A vida é mais doida, né? Acontecem mais surpresas e tal.
É uma coisa mais irracional, menos lógica. Então, e as mais curiosas, por exemplo, no Nuno, eles comerem biscoitos, é verdade, comer biscoito branco e biscoito preto, parte da comida. Isso é bem estranho, né? Sim. Eles fazerem cocô no navio, é verdade, né? É nojento, você pensa que... Mas não, tinha mesmo, sabe? Então, as coisas mais absurdas, levar os órfãos, as crianças órfãs, para serem meio escravas na caravela, é uma coisa que eu nem pensaria, mas era verdade. Então, geralmente, as mais absurdas são as verdadeiras. E o seu fundo está muito bacana, hein, Fernando? Eu queria aprender a fazer esse negócio aí, desfocar os É que eu desfoquei porque aqui tem um monte de peça, daí fica meio feio. Eu tentei procurar aqui, mas não achei, não, como que eu faço isso. Então, Depois meu filho me ensina. Sim. Quando eu vi o... Fica tranquilo, Toreiro, eu também não consigo, não. Quando eu vi o Nuno Descobre o Brasil, eu me surpreendi com uma coisa que eu achava que não acontecia. Porque, assim, eu jurava que os portugueses eram unidos em relação de, tipo, dessa igualdade deles. Tipo, eles eram meio que... Eles achavam que os índios eram canibais, então eu esperava que eles fossem mais, como assim, não colocavam o órfão para trabalhar com eles, não tratavam uma outra pessoa, não davam um apelido que no Descobre o Brasil dá o apelido do Nuno de Demonuno. Eu achava que eles eram, tipo, mais amigáveis uns com os outros, mas no Nuno Descobre o Brasil eu percebi que eles não são. Eles ainda levavam as crianças de escravos. E uma coisa verdadeira do livro, quer dizer, eu não sei se o Nuno chamava Nuno, se o Rolha existiu mesmo, mas, segundo a carta do Pero Vaz de Caminha, 2 crianças escaparam mesmo da caravela, do Cabral, e foram para a terra, e viveram entre os índios, né? E nunca mais se soube deles. Então, a coisa mais absurda de toda a história é verdadeira. 2 crianças fugiram mesmo daquela nau. Numa outra carta de um banqueiro italiano, tal, falam em 5 crianças. Então, as primeiras versões do Nuno, a gente escreveu com uma turma de 5. Né, as primeiras 5 versões. Aí a gente achou meio ruim e centralizou em 2 só, e aí o livro ficou melhor. Às vezes agora eu tô com vontade de assistir, não, de ler o Nuno. O ano que vem, Nicole, o ano que vem. Ano que vem. Eu não sei se eu vou conseguir esperar. Não precisa esperar, não, Nicole. Lê por diversão. Né? Boa. O melhor jeito sempre. Cíntia, posso seguir com outras perguntas do quinto? Pode. Vamos fazer mais uma e a gente passa para o sexto, pode ser? Tá. E aí o Gabriel e a Manu esperam um pouquinho, se der a gente volta. Então é o Igor agora, por favor, Igor. Igor, desde o começo, está com o dedinho levantado. Então, eu gostei muito do livro João e os 10 Pés de Feijão. Eu também queria perguntar com quantos anos você tinha quando você fez o primeiro livro? O primeiro livro eu comecei a escrever quando eu tinha 27 e acabei quando eu tinha 30. Entendi. E o João e os 10 Pés demorou 2,5 para fazer esse primeiro. Eu pensei que depois eu ia aprender a fazer mais rápido, mas não tem jeito não, viu? Demora mesmo. Eu gostei. Quanto maior o livro, maior a história, mais tempo demora, porque cada reescrita demora mais. E cada coisinha que você muda, você tem que mudar em mais lugares. Né? Mas o Nuno, por exemplo, eu demorei 1 ano para fazer. O Nonô, 2, a Naná, 1. Demora mesmo, mas é uma demora divertida. E é uma demora que deixa eles melhores. Então, assim, por eu ter gastado 6 meses a mais no Nuno, porque, por conta desses 6 meses, é que hoje, uns 15 anos depois de escrever o Nuno, eu estou conversando com vocês sobre ele. Se eu tivesse feito rapidinho, talvez ele não sobrevivesse esse tempo todo. Então, eu gostei da história do feijão que tem gira-gira em um tubo-água. Esse livro ficou bacana. Acho que esse ano vai sair um chamado Os Penteados de Rapunzel, que ela escapa da torre
com penteados diferentes. Não tem príncipe mais na história, e de acordo com o penteado dela, ela escapa de um jeito diferente. Ah, legal. Eu Tem quero uma até ler que ela tem piolho. todos os penteados. A gente pode passar para o 6º ano, então? Quem que tá aí na fila, pessoal? Vamos lá. Então agora a gente começa com o Lucas e depois o Bernardo. Aí depois a gente pode voltar para os outros anos. Por enquanto são eles os inscritos. Lucas, tá por aí? Muito obrigado por ter vindo nesse encontro e feliz aniversário atrasado. A minha pergunta é: qual foi o livro que você mais gostou de fazer? Eu gostei de todos, porque se eu não gostasse eu teria abandonado, como eu abandonei uns. O que eu mais gostei, eu acho que foi Uma História de Futebol para criança, justo porque eu chorei muito numa cena, e achei aquela cena muito bacana, e talvez tenha resolvido aí, eu tenha economizado 2 anos de análise. De adulto foi o Terra Papagaio. O Terra Papagaio foi bem divertido de escrever, bem bom. Tem um que vai sair ano que vem, que chama As Bibliotecas Fantásticas. Cíntia, é um livrinho só sobre bibliotecas inventadas. Nossa, quero muito. Não sei se você já leu. Eu fiz, até agora são 140 e poucas bibliotecas inventadas. São bibliotecas malucas. Toda escola que eu vou, a bibliotecária geralmente me dá uma ideia, sim, né? Fala, é uma biblioteca numa árvore. É uma subterrânea. É uma labiríntica. É uma com um só livro, sabe? E aí eu vou atrás e faço alguma ideia. E esse também é bem divertido, porque cada vez que eu escrevo uma dessas bibliotecas é bem bacana, é bem divertido. Legal. Vamos lá, Bernardo. Eu só queria mesmo agradecer por primeiro estar falando com você, te dar um feliz aniversário atrasado e falar que eu gosto muito dos seus livros e quero te dar um parabéns. Obrigadão, Bernardo. Valeu. Babi, a gente pode voltar para o 4? Pode. Agora que as crianças falaram um pouquinho, Babi, e você também. Oi, Davi, tem mais uma criança do 6º? Vamos deixar só o Arthur falar, que acho que do 6º só foram 2, para o Arthur também colocar a pergunta dele. Claro, vai, Arthur. Oi, Toreiro. Primeiramente, bem-vindo. Feliz aniversário atrasado. E eu gosto muito da Naná e do Nonô e do Nuno. E eu queria perguntar para você que quando você descobriu que sentia interesse pelas histórias. Que boa essa, hein, Arthur? Bom, interesse por histórias eu tenho desde pequeno, né? Eu gostava de ler muito quadrinho, Homem-Aranha, Hulk, histórias infantis. Eu sempre gostei bastante de histórias, assim, de histórias escritas, né? Sempre não, porque eu comecei a ler meio tarde, assim, história. Não tinha muito livro infantil em casa, sabe? Livro desses como o João e os 10 Pés de Feijão, não tinha. Tinha livro, uma turma mais velha só. Então eu comecei a ler historinhas meio tarde. Antes eu li quadrinhos mesmo. De escrever, aí eu tive uma professora muito boa, na 6ª série, chamada Maria das Graças, lá no Luiz Ortiz, e toda sexta-feira ela dava aula de redação. E era a minha aula favorita, eu achava muito bacana. Sabe, ela dava o começo e eu tinha que inventar, ou ela dava 2 personagens e a gente tinha que fazer o diálogo, ou ela dava o fim e você tinha que fazer a história toda para acontecer aquele fim. Era uma professora muito bacana, muito empenhada, e com ela aconteceu uma coisa que talvez tenha me empurrado para escrever, foi o seguinte. Num dos dias ela falou para a gente fazer uma redação sobre o Dia das Mães. Aí eu pensei, não vou falar eu amo minha mãe, tararé, né? Vou fazer outra coisa. Vou fazer de conta que minha mãe morreu. E aí eu vou fazer como se fosse uma carta, que eu fosse colocar em cima do túmulo dela.
uma coisa bem triste. E aí eu fiz como se fosse uma carta triste, assim, né? Escrevi, o final do texto eu lembro até hoje, era assim: minha mãe, imortal, mas morta. Sabe, uma coisa bolero, né? Uma coisa trágica. Aí entreguei a redação e tal. Aí na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, ela devolveu as redações corrigidas e aí falou para mim assim: olha, muito boa a sua redação, viu? Você tirou 9. Pena que isso aconteceu. Aí, cara, eu falei, meu Deus, ela acreditou. E agora? O que eu faço? Conto a verdade e perco meu 9 ou fico quieto? Eu falei, não, vou contar a verdade, né? E aí eu falei, mas não, professora, isso não aconteceu, não. Aí ela disse, você inventou tudo? Eu falei, inventei. Então é melhor ainda, então é nota 10. Aí eu achei isso demais. Sabe, essa professora é muito boa, né? Em vez dela se sentir enganada, ou se sentir burra porque foi enganada por um aluno, ela percebeu que é mais legal o aluno ter inventado uma história e se colocado numa posição que não era dele e tal. Ela foi muito bacana. E aí ela me deu 10 e eu fiquei contentíssimo, porque eu fiz as duas coisas mais bacanas de se fazer na escola: tirar 10 e enganar o professor, ao mesmo tempo. E aí aí foi ótimo. Eu comecei a achar que, pô, escrever é divertido, né? Olha só. Esses professores mágicos, né? Babi, vamos lá com o quarto ano? Alguma criança falou? Eu posso fazer a minha segunda pergunta, que eu falei que eu tinha duas. Ai, desculpa, Arthur, fale aí. Toreiro, qual é a história que você mais se identificou com você mesmo? Você queria? É uma história de futebol, que é a história de um garoto grosso no futebol, né, Arthur? Aí é essa, tranquilo. A que eu mais me coloquei e tal é uma história de futebol, é o Zusa, que é um garoto que existiu mesmo, é uma história real. Não sou eu, mas tem a ver isso, né? Eu conheço bem essa situação de ser grosso no futebol. Eu adoro futebol, eu jogo mesmo sendo grosso. A vida toda eu joguei muito. Mas foi a identificação é com o Zusa. O Arthur não ia se identificar tanto porque ele joga muito bem, viu? Tá aqui, jogador de São Paulo no futuro, substituindo o Raí. Eu ajudei o Raí a fazer o livro dele, da história dele. É bacana. E tem histórias do Lelê também. O Lelê é um personagem que eu tinha na internet. Eu tinha um blog chamado Blog do Lelê, no UOL, já acabou. Mas saíram alguns livros, e o Lelê é meio que eu quando eu tinha 8 anos. Né? Acho que ano que vem vão sair mais livros pela Moderna, talvez. E aí esse cara conta as minhas historinhas e tal. Esse era eu mesmo, né? Grande parte, outras não, são inventadas, mas... Muito bom. Arthur, eram essas as perguntas? Mandou muito bem. Vai daí, Babi. Se você for um craque, vai para o Santos, Arthur. É melhor começar no Santos, eles dão mais chance para juvenis. Vai para lá, vai para lá. Muito bom. Agora, ouvindo um pouquinho, né, que eu acho que aí só para a gente, né, eu decido para trabalhar como professora de história, gosto muito de trazer o Naná, trouxe o Nonô esse ano, gostei bastante. Uma coisa que eu acho muito essencial quando a gente vai trabalhar, principalmente nas séries iniciais, é dar voz a todos os grupos sociais que estão envolvidos nos eventos históricos. E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade de conseguir trazer isso para um livro com uma linguagem encantadora, que as crianças se envolvem 100%, e trazer esses outros pontos de vista. Então, a partir daí, a gente consegue analisar com muito mais riqueza, né? Então, só para, depois que você trouxe alguns elementos, e além de, né, as crianças, tinha uma criança até que perguntou, mas como que ele sabe tanta história do Brasil desse jeito? Então, isso é uma coisa muito bonita, é muito rico como a gente consegue usar.
Aí foi mais um agradecimento, né? E Fernando, do quarto ano, Fernando Diniz, vamos fazer sua pergunta, meu amor? Sim. Primeiro, parabéns, Toreiro. A minha pergunta é: por que você se tornou um escritor? Você já pensou em trabalhar com outra coisa? Bom, Fernando, se eu jogasse bem futebol, talvez eu fosse jogador de futebol. Acho que quando eu tinha uns 15 anos eu queria ser psicólogo. Eu tentei ser professor de português, mas era uma falta de talento muito grande, não deu certo. O jornalismo eu tentei um tanto também, razoável. Mas hoje eu acho que eu acabei escolhendo certo mesmo e dei sorte de conseguir ser escritor, né? De fazer vários livros, ter os livros publicados e tal. É uma coisa que eu gosto de fazer, tanto que eu faço todo dia. Pensei em outras coisas, sim. Mas quando eu fui fazer o vestibular, eu já escolhi fazer letras como a primeira opção, porque eu gostava mais de escrever, de ler, né? A minha segunda opção foi história. A terceira foi psicologia. Mas dei sorte, consegui entrar. Acho que não me arrependo, não. Acho que acabei acertando. Entendi. Era essa a sua pergunta, Fê? Sim. Babi, tem mais alguém? Tem um monte de perguntas, só que as pessoas não entraram na sala. Mas tudo bem, não tem problema. A Nicole Bassi é a última do quarto ano que está aqui com a gente. Nicole? Ué, será que ela caiu? Ela caiu, gente. Ai, poxa, ela tava tão animada. Bevi, do quinto tem mais alguém? Ou do sexto? Tem o Gabriel Paulinetti. Ele tem uma pergunta. Tá por aí, Gabriel? Tô te vendo. Tá bom, vamos lá. Então, sobre o Nuno Descobre o Brasil, a parte lá que você fala sobre o Paraíso do Sul, né? Como o Nuno sabe que existe o paraíso, quer dizer, existe outros lugares lá no norte, né? Por exemplo, Portugal, os planetas, quer dizer, países lá na Europa, né? Como ele sabia, assim, do que ainda era a época da exploração lá nas descobertas e... Bom, os portugueses já conheciam bastante coisa, né? Já tinham ido às Índias, por exemplo, né? Então eles conheciam a África, a Europa se conhecia bem e tal. E já se desconfiava que existia o Brasil. Tem gente que até acha que eles já sabiam que tinha o Brasil. Quando eles vieram descobrir, na verdade eles estavam indo para as Índias, né? O Cabral vai para as Índias depois, mas ele dá uma passadinha aqui para descobrir, para colocar lá a pedra tal, para dizer que é de Portugal. Então, todo mundo acha que já sabiam que existia. Mas tem ideias mais antigas que essa, né? Tem mitos, assim, que existia uma ilha que era um paraíso, que o paraíso ficava no além-mar, sabe? E o pessoal inventou muitos mitos. E todo mundo conhecia esses mitos, né? Era uma coisa bem comum, né? Claro que muitos mitos eram mentira, né? Mas alguns eram verdadeiros. Por exemplo, existia mesmo uma terra aqui, né? Nesse lugar. Mas muitos animais imaginados nunca existiram, né? Se imaginava também, mesmo em 1500 ainda tinha gente que imaginava que a Terra acabava. Mesmo hoje existe gente que acredita que a Terra acaba, né? Vai entender. Mesmo hoje tem.
Mas muita gente acreditava que podia cair no grande abismo, ou que quando passasse na linha do Equador o sol fosse tão forte que queimasse as pessoas, né? E a água fervesse. Tinha muitos mitos. Tinha mito de uma terra chamada Brasil, esse nome é mais antigo que o pau-brasil, até, não sabe se por coincidência ou não, mas sempre existiam vários mitos, né? Como hoje existe ainda, assim, tem alienígena ou não tem alienígena, enfim, talvez a gente descubra um dia que tem e tal, né? E aí alguém vai perguntar lá, como se sabia que tinha e tal. É porque tem os mitos antes, uns se confirmam, outros não. Toreiro, a gente tá chegando ao final do encontro, na verdade já são 3 horas, mas tem mais 2 perguntas. Tudo bem por você? Tranquilo. Então tá, Bevi, você pode? Sim, vamos lá. Pela ordem aqui é a Marina e depois tem um comentário do Daniel. Não é pergunta? Tudo bem, Marina, mas pode fazer a sua fala. Oi, tudo bem? Então, eu só queria falar que eu sou muito sua fã, sou muito fã dos seus livros. Eu adorei ler no 4º ou 5º ano, eu adorei ler aqueles seus livros. E eu só queria falar isso, que eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu ia ter um encontro com você, né? E é isso. Que bacana, Maria. Pô, ótimo. Obrigado, Mar. O Daniel. Bonitinho. Eu só queria falar feliz aniversário e é um prazer ter você aqui na nossa aula. Pô, obrigado, Daniel. Valeu. Que sobrenome complicado, hein? Você vai escutar esse nome errado muitas vezes. Mas é claro que é Bogaz de Leclerc. Babi, Bevi, vocês queriam fazer uma pergunta também, não queriam? Dá tempo ainda, se der? Babi quer fazer antes? Ou... Eu já falei um pouquinho, né? Era esse agradecimento mesmo da oportunidade da gente poder trazer essas leituras para as crianças. Legal. Parabéns também pelo aniversário atrasado. Parabéns atrasado. Bom, eu quero perguntar para você, Toreiro, na verdade é uma pergunta que eu também pego um pouco da pergunta que o Arthur Martins fez e que o Pietro fez, que são 2 alunos do 6º ano, e eu quero saber o que você pensa sobre, sai um pouquinho dessa questão da literatura, mas o que você pensa sobre a questão ambiental atual do Brasil, qual é a sua opinião sobre essa questão, e se você pensa em escrever algo relacionado a essa temática. Então, bom, eu acho que é o pior momento da história, talvez, né? O Brasil na questão ambiental. É muito estranho que o ministro do Meio Ambiente seja um ex-advogado do agronegócio, né? É um cara que é como botar um corintiano para dirigir o Palmeiras, né? O cara vai errar de propósito até, né? É mais ou menos isso. Não, vamos tirar isso aí, sabe? Vai fazer o máximo que der para ele fazer errado. E eu tenho uns amigos lá que me mandam coisas, né? Sobre isso, fatos, enfim. É uma operação desmonte que está tendo lá. É bem triste mesmo. Agora eu não estou pensando em escrever sobre isso, porque eu estou nesse livro do Raposo Tavares, que é gigante, né? Mas eu escrevi um que chama Cubnivelva, que é esse aqui. Cubnivelva é o nome de 2 alienígenas. Eles vêm para cá para entender como é que é, para ver se a gente merece sobreviver ou não, né? E é engraçado, porque eles têm muitos poderes, né? Eles não têm esse corpo, eles têm tentáculos. O Cubno, claro, é apaixonado pela Velva, que é a chefe dele. Mas eles podem mudar de imagem, eles podem viajar no tempo. Então, eles falam com o Rousseau, né? Eles podem falar com animais. E são vários
microcontos interligados, que nem aqueles que eu falei com a Nicole e tal, mas é uma história só, né? Aí esse eu acho bacana, eles vão na Amazônia, quando a Amazônia estava sendo feita, falam com um bicho que come milho transgênico, é divertido. Assim, especificamente sobre essa ideia, só esse que eu fiz, né? Mais preocupado com ambientalismo e tal. Legal, obrigado. Então, acho que a gente pode encerrar, né, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém quer fechar? Quero agradecer, eu vou pegar um pouco a fala da Marina, que eu achei muito bonitinha, né? Que ela disse, olha, eu sou fã e fiquei tão feliz em saber que eu teria um encontro com você, achei bacana isso, né? Essa ideia do encontro. Então, eu queria muito agradecer, a gente estava numa expectativa muito grande, é de fato, assim, um prazer muito grande, né? E a gente agradece muito você ter aceito esse convite. Primeira vez em nosso colégio, e espero que não seja a única. Foi muito bacana, não conheço vários livros que você trouxe para a gente, né? Fiquei curiosa já com Raposo Tavares, não vejo a hora que você termina para a gente poder fazer a leitura. Mais um ano, 2. Mas vou ficar aguardando. E acho até que a gente pode introduzir mais livros, né, professores, que acho que a gente tem a possibilidade, e entendo que os alunos também ficaram curiosos e vão aumentar a biblioteca particular, com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, é muito bom, né, nessa época de solidão forçada, né, que todo mundo está, encontrar, ver assim, minha casa, de certa forma, cheia de gente, conversando sobre livros e tal, sobre história, é bem divertido, né? Anima à tarde, assim, deixa tudo mais bacana, mais divertido, né? Foi ótimo. E ainda escuto elogios como esse da Marina, muito bom, vou sair feliz aqui. Que maravilha. Nivaldo está aí escondido, quer falar alguma coisa? Vi que você abriu o microfone. Não, eu abri apenas para manifestar o meu agrado. Eu tenho uma desavença histórica, porque o Seu Santos venceu o meu Botafogo de Ribeirão por 11-0 na década de 60, mas isso é uma outra questão. Dizer da alegria e do prazer que um fã tem em recebê-lo e da alegria isso poder ser transmitido a esses alunos que ficam bastante motivados nesse período difícil aí. Muito obrigado. Eu tenho também outras questões. Uma vez, há muito tempo, numa cerimônia de formatura, eu fiz a leitura de uma pequena crônica chamada Saudades, que era uma crônica, isso vai fazer já uns 10 anos, que era uma citação dos carrinhos de amendoim e essas coisas todas. Foi muito legal. Então, sempre há uma referência, uma proximidade e uma admiração grande. E, às vezes, até uma sustentação de efeito. O Diário do Bolso é uma ironia doída, mas que a gente carrega com muita intensidade nesses tempos difíceis. Tá bom? É o que dá para ter hoje em dia, né, Nivaldo? Um bom humor azedo. É verdade. Então, enfim. Muito obrigado. Hoje está divertido. Não sei se você leu hoje, mas hoje é um absurdo. Eu queria fazer uma pergunta. Opa, Igor. Quem? Com quantos anos você fez o João e os 10 pés de feijão? O João é mais ou menos novo, né? Acho que ele tem uns 5 anos por aí. 5, 6. Então, ele é de quando eu tinha 51, 52. Mas ele é um dos infantis que eu mais gosto mesmo. Tem umas histórias lá que estão bem pensadas. Eu gosto desse. Tá bom. Muito obrigado. Tem até uma história que todo mundo morre de fome, né, Igor?
Onde o feijão não dá certo, eles morrem, eu acho. Eu acho bacana isso, poder falar coisas duras para a criança, né? Falar de morte, de fome, acho que enfim, faz parte. A Laura também queria fazer uma pergunta. É que a gente está finalizando. Laura? Oi. Bem rapidinho, é que a gente está finalizando e o autor precisa ir, tá bom? Não precisa. Não precisa? Tem certeza? Sim. Então tá bom. Toreiro, muito obrigada pela presença. Foi maravilhoso receber você. A gente estava todo mundo muito empolgado e muito ansioso para esse encontro. E eu tenho certeza que superou as expectativas de todo mundo. Valeu, muito obrigada. Esperamos vocês mais vezes. Muito obrigada, ótimo. viu? Muito obrigada de verdade, de coração.